This meeting is being recorded. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao curso Reevolução do Profissional de Vendas. Também neste momento iniciamos a transmissão para o YouTube. Vamos ver se ele vai, porque deu esse probleminha de conexão aqui e resetou a máquina. Então vamos ver se ele entra agora no YouTube também. Não parece que não está, então eu vou ter que fazer o upload para o YouTube mais tarde. Vamos iniciar aqui. Vamos iniciar para quem está na sala, quem chegou no horário, ou conseguiu entrar agora. É uma pena que deu essa confusão aí. Tá? Para o YouTube ele também não está indo. Tudo bem. Esses são os problemas que a gente enfrenta justamente quando a gente está ao vivo online, né? Quando a gente está ao vivo e online, é exatamente assim que a gente enfrenta os problemas. Eles acontecem e a gente tem que contornar. Já desabilitei até o antivírus para ele não ficar incomodando, mas não teve jeito, ele não quis entrar no YouTube. Então vai ficar gravado aqui e depois eu faço o upload lá para o YouTube, certo? Então sejam todos muito bem-vindos ao curso Reevolução do Profissional de Vendas. Essa aqui já é a 8ª aula, todas elas estão sendo gravadas e eram transmitidas online para o YouTube ao mesmo tempo. Então aqui quem vem aqui na sala é o que eu chamo de pessoal VIP, né? Que vai poder depois aqui conversar, bater um pouco mais de papo sobre o assunto. Para quem perdeu as outras aulas, basta acessar o canal do YouTube, procurar Roberto Herrera Arbo, vai chegar no meu canal do YouTube e lá tem todas as outras aulas que a gente já vem fazendo. Toda quinta-feira, 21 horas, quando não dá problema na máquina, a gente entra online ao vivo. E tá aí o Ricardo, que é assíduo, né? Ricardo sabe que eu sempre começo no horário, com exceção da semana passada, né, Ricardo? Semana passada também deu problema e eu acabei entrando um pouco depois. Engraçado, ele passa a semana inteira trabalhando bem, tudo funcionando bem, o dia funcionando bem. Na hora que eu vou fazer a live, ele dá essas encrencadas aqui, tá? Mas vamos lá, faz parte do jogo, a vida como ela é, e assim vamos tocando o barco. Hoje o nosso assunto é os 7 pilares da negociação. Tá? Os 7 pilares da negociação, que é, na verdade, parte integrante de um curso que eu sempre ministro nas associações, em company, ou seja, um curso que já vem sendo ministrado há bastante tempo. E eu consolidei isso naquilo que eu chamo 7 pilares da negociação. Tá? Alguns deles, vocês vão ver, alguns deles eles já estão aí no canal como parte de conteúdo. Tá? Esses pilares eles são fundamentais para que um processo de negociação funcione e funcione bem. Então, o que eu digo, eu não inventei estes pilares, eu observei eles na minha vida profissional. E à medida que eu fui percebendo que tem muito mais coisa em jogo do que usar técnicas de negociação, técnicas de vendas, eu comecei a prestar mais atenção e dar mais atenção para os outros pilares. Tá? Então eu vou explicar durante a nossa jornada aqui hoje que por que eu, um profissional da área de vendas, e já trabalho em vendas há muitos anos, já soma-se aí mais de uma década só em vendas. Tá? A minha empresa ela tem 26 anos já de existência, mas na área de vendas especificamente são mais de 10 anos. E eu percebi também logo no início dessa jornada que as técnicas de vendas elas são traiçoeiras e elas são também o que eu chamo de um tiro no pé. Ou seja, elas podem nos afastar do nosso objetivo. No caso, se nós estamos negociando para vender algo, ele pode nos afastar
desse objetivo final, que é ter uma venda. E eu aprendi da pior maneira possível o porquê que as técnicas de vendas, especialmente aquelas tradicionais, já não funcionam mais. Então eu vou contar essa história aqui hoje. Primeiro eu quero só apresentar os 7 pilares, mostrar o que faz parte de um processo eficaz de negociação que permite a todos nós termos uma alta performance em negociação. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui não é especificamente só para vender. Ele serve também para vendas, mas não é só para isso, tá? E esses pilares, eu sempre digo que eu aprendi muito desses pilares que eu vou mostrar com outros profissionais. Aprendi com a minha experiência profissional, aprendi com outros pessoas com quem eu trabalhei. Que graças a Deus sempre trabalhei com grandes profissionais e especificamente na área de vendas também com excelentes e grandes profissionais. Então deixa eu mostrar para vocês os 7 pilares. Eu vou simplesmente mostrá-los aqui agora e depois eu vou entrando e falando um pouquinho de cada um, tá? Aqueles que já tem no YouTube, já tem lá no YouTube um conteúdo sobre isso, eu não vou aprofundar muito aqui, tá? Então vamos lá. Os 7 pilares da negociação. O primeiro deles, que já foi alvo aqui de um conteúdo, então fica o convite para quem está assistindo, seja aqui na sala do Zoom, seja lá no YouTube e seja para quem vai assistir esse vídeo depois. Convido vocês não só a assinar o canal, marcar lá para receber as atualizações, mas também a assistir as outras aulas, porque eu já venho falando desses pilares há um bom tempo. Então, o primeiro deles é a motivação, o pilar da motivação. E eu sempre comento que eu não acredito que é possível motivar uma pessoa. Isso é uma das coisas que, para alguns profissionais, algumas pessoas com quem eu converso, elas acham estranho. Mas eu não acredito que é possível motivar uma pessoa. Porque eu acredito que a motivação, ou seja, o motivo para a ação, é algo que é próprio da pessoa. Ou seja, ela tem que saber o que é que lhe motiva. Porque se ela ficar esperando que venha a motivação de fora, que venha alguém venha e diga, olha, vamos lá, vou te motivar, vou te dar um curso de motivação, vou te dar uma palestra de motivação. Talvez isso não seja a motivação em si, seja uma inspiração, uma ajuda, né, um apoio, mas pensar que a motivação possa ser dada por alguém ou que você possa motivar alguém, eu particularmente não acredito que é possível. Eu acredito que todos nós temos que saber o que nos motiva. Nós temos que saber por que a gente levanta todo dia para fazer o que a gente faz. Claro que a motivação ela pode ser direcionada para uma meta, ela pode ser direcionada para algo que você queira conquistar. Porém, ela tem que ser sua. Ela tem que ser algo que você escolheu como sendo a sua motivação. Ou aquilo que é realmente o seu motivo para agir, o seu motivo para ir atrás das coisas. Então, o que vem de fora é uma inspiração, é uma ajuda, é um apoio. Eu não sou contra as palestras motivacionais, vídeos motivacionais, pelo contrário, eu uso em muitos dos meus treinamentos. Porém, eu não sou da área de motivação, eu tenho colegas que fazem esse trabalho de palestras motivacionais, vídeos, cursos. E quando eu converso com eles sobre isso, sobre que eu não acredito que é possível motivar uma pessoa, e sim que a pessoa é que tem que saber se motivar, eles concordam, uma boa parte concorda comigo e dizem, Roberto, motivação, Roberto Herrera, às vezes o pessoal me chama por Roberto Herrera, motivação é o nome que todo mundo conhece no mercado, mas o que a gente faz numa palestra, que a gente chama de palestra motivacional, é inspirar as pessoas, é ajudar elas a se encherem de força. Porém, se elas não sabem como continuar e usar essa inspiração, ou elas não sabem como se motivar, elas não sabem qual é o motivo que faz elas agirem, a palestra ela tem um efeito por muito pouco tempo, dá aquela inflada, aquele gás e logo em seguida aquilo ali vai por terra.
Então, o primeiro pilar dos sete pilares dos sete pilares de negociação é o próprio negociador, é a própria pessoa. Ela tem que saber se motivar, tá? Tem um vídeo, tem uma aula inteira que eu falo sobre isso, atitude e motivação. Então procurem aí e complementem para quem está estudando, fazendo os cursos, ou vai ver esse vídeo ao longo do tempo e dos anos que ele ficar no YouTube. Esta é a oitava aula e tem outras aulas que eu já falei sobre isso e aprofundei um pouco mais o tema. O segundo pilar é a competência. Também tem uma aula específica sobre isso, que eu aprofundei sobre as novas competências digitais. Então, um dos pilares para que a gente possa realmente fazer uma negociação bem feita, exercer o processo de negociação, é o pilar competência. Ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes. Ou seja, se você não sabe os seus conhecimentos, ou pelo menos você não aprende, você não estuda, você não vem fazer uma aula, você não lê livro, você não procura se especializar, tá? O seu conhecimento vai ser menor do que outros profissionais. Se as suas habilidades, o seu fazer, as suas experiências não forem boas, ou você não se aprimora nas suas habilidades, você também fica devendo frente a um outro profissional. Então, conhecimento, habilidades, mas existe um chamado atitude. Conhecimento, habilidade e atitude formam uma palavra que é o chá. Né? Quem tem competência toma chá, conhecimento, habilidade e atitude. Então a parte comportamental, a parte de atitude, ela é muito determinante para o seu resultado final. Porque se você quer fazer as coisas, se você tem vontade, se você vai atrás, o conhecimento e a experiência você acaba adquirindo. Ou faz parcerias com quem tem mais conhecimento ou mais experiência ou habilidade que você. Agora, se você tem muito conhecimento, você tem muita experiência, mas você não está afim de fazer, não está com vontade, não está com garra, não quer fazer, não vai adiantar todo esse conhecimento, toda essa experiência, tudo que você tem de bagagem. Né? E com o mundo se transformando muito neste ano mesmo, e estamos no ano da pandemia, mais ainda tornou-se importante a nossa atitude de buscar novos conhecimentos, buscar novas habilidades. Para quem já assistiu o vídeo Foco em Resultados, que foi a última gravação que eu fiz semana anterior, vocês vão ver lá que eu falo que a nossa profissão de vendas, a tradicional, essa profissão de vendas que a gente vem exercendo há um tempo, ela está extinta. Ela já foi extinta. É só uma questão de talvez meses, poucos anos, para que uma boa parte da profissão dos profissionais de vendas eles sejam substituídos por outros profissionais com novas habilidades para um novo tempo. E talvez seja muito diferente o trabalho de vendas do que é hoje. Então também fica o convite para vocês irem assistindo aí todas esse conteúdo que eu já deixo no meu canal desde o primeiro, porque eu já venho falando disso, quanto a nossa profissão ela se transformou, já vinha em curso a transformação, o que a pandemia e a transformação digital do mundo fez foi acelerar. Tá? Então, primeiro pilar, motivação, segundo pilar, competência, que nós podemos traduzir em conhecimento, habilidade e atitudes, que entrega resultados. Se não estiver entregando resultados, não é competência, certo? Alguma coisa está falhando. E a dica vai para a atitude, para o comportamento, que segundo uma pesquisa americana da Universidade de Harvard, 93% da nossa competência tem mais a ver com a nossa atitude, com o nosso comportamento, do que com os nossos conhecimentos e as nossas experiências e habilidades. Não que elas não sejam importantes, porém, são coisas que nós precisamos estar sempre reciclando, sempre aprendendo coisas novas, e o que vai depender muito do nosso resultado é a forma e a vontade que a gente põe em prática a busca por isso. Num processo de negociação não é diferente. Eu entendi até a duras penas que o comportamento muitas vezes destrói com uma negociação.
E a gente acredita que é conhecimento, ou inexperiência, ou faltou técnicas de vendas, certo? E não é isso, tá? Comportamento, atitude é determinante e é um pilar importante de ser desenvolvido, certo? Então, continuando aqui. O pessoal que está na sala do Zoom, certo? Já que eu não consegui hoje transmitir para o YouTube, vai ir depois a gravação para lá. Pode ir colocando no chat aqui, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida que eu também já vou respondendo em cima disso aí, tá? Então fiquem à vontade que quem está na sala aqui são os convidados VIPs, tá? Então, olha só, vamos continuando aqui sobre os 7 pilares de negociação, tá? Então, como eu disse, alguns deles eu não vou aprofundar porque já tem um vídeo, uma aula inteira falando deles. E esses 2 primeiros já falei também, então aqui vou dar só uma prévia, tá? Relacionamento, a construção de relacionamento, certo? Também já tem conteúdo sobre isso no canal. Relacionamento é um dos pilares que eu julgo, não que eles não sejam, de certa forma, todos importantes, mas eu julgo que este aqui é um que dá trabalho para a gente construir. A gente leva anos e muito tempo construindo relacionamento, mas a gente pode perder de uma hora para outra. É muito rápido a gente perder relacionamento. Tá? E, no entanto, relacionamento ele pode ser um fator que desequilibra ao nosso favor ou pesa contra nós. Tá? E muitas vezes, eu vou dizer que quase a totalidade das vezes, que havia um problema de relacionamento durante o processo de negociação, ele não vinha às vezes à tona. A outra pessoa não te coloca tão claro que ela não gosta de ti, por exemplo, que ela não vai com a tua cara, por exemplo, que ela não sente bem negociando contigo. É muito raro alguém dizer isso pra gente. Então, qual é o fator de fuga? Né? Onde é que a pessoa vai jogar toda essa questão de relacionamento? No preço, na entrega, no prazo. Outros dificultadores, outras objeções vão surgir quando há, sim, relacionamento e problema no relacionamento envolvido, contigo, com você, com a sua marca, com a sua empresa, não importa. E dificilmente isso vem à tona. Tá? Tem que ter muita perspicácia para conseguir entender e descobrir que é o pilar relacionamento que está falhando no processo de negociação. E é uma das coisas que grandes empresas evitam que os seus compradores tenham com os vendedores. Tá? Tanto é que muitas empresas, sabendo da importância que tem relacionamento para os vendedores e o quanto, através do relacionamento, se faz negócios, né? Muitas empresas grandes, especialmente as grandes, fazem rodízios de compradores, fazem rodízio de negociadores. Rodam, eles trocam para que não se crie um vínculo tão forte entre as pessoas, entre os fornecedores e os seus compradores, por exemplo. Tá? E é uma das coisas ruins, porque você leva um tempo para criar esse relacionamento. E quando troca a pessoa, você normalmente começa tudo do zero. E se ela já vem com relacionamento com outras pessoas, com outros vendedores, fica mais difícil ainda. E quando algum vendedor tem mais relacionamento, um profissional da área de vendas tem mais relacionamento que você com alguma pessoa, é muito difícil você tirar aquela pessoa de lá. Então ele desequilibra. Esse pilar aqui ele acaba desequilibrando muito um processo de negociação, a favor ou contra. Tá? Então é importante desenvolver sempre bons relacionamentos. As dicas e como fazer isso já tem no canal do YouTube uma aula específica inteira sobre isso aí. Então hoje eu vou falar dos 7 pilares e vou me deter um pouco mais nos 2 últimos, porque os 2 últimos eu ainda não criei uma aula específica. Tá? Então todos os outros, de alguma maneira, eu já falei aqui e só estou passando os 7 pilares porque ele é um conjunto. Ele é um conjunto. E este conjunto, quando funciona melhor, gente, você fica quase que imbatível num processo de negociação. Tá? Vamos para o outro. Geração de valor. Como trabalhar a percepção de valor e escapar da guerra de preço.
Também já tem uma aula inteira sobre isso, tá? Mas valor, ele tem muito a ver com percepção de tudo, não é só sobre o produto, não é só sobre o serviço. Ele é uma percepção geral que vai desde a percepção que ele tem em relação a você, em relação à sua marca, em relação ao seu produto, mas também em relação ao custo dele resolver um problema. Tá? Então, percepção e preço, eles andam juntos. Mas quando a percepção de valor é menor que a percepção de preço, o cliente não compra. Quando a percepção de valor é maior que a percepção de preço, há uma boa chance de ele comprar. Né? Mas ele precisa perceber o valor. Se ele não perceber o valor, não tem valor. Então o valor é um benefício percebido. Ou seja, nós da área de vendas, nós profissionais que fazemos trabalho de vendas, e o próprio marketing também, através de todas as estratégias de marca, de posicionamento, de proposta de valor, enfim, todo um trabalho que o marketing faz, deve ser sempre focado na percepção de valor. Porque se você trabalhar só preço e não conseguir trabalhar valor, você não vai ganhar negócio. E na aula que eu dei sobre isso, vocês podem ver lá por que eu perdi um dos meus negócios quando eu estava começando em vendas. Né? Quando eu estava começando em vendas. Eu perdi, e aí eu percebo que já faz mais de 15 anos, na verdade. Chega um tempo que a gente começa a não querer contar muito tempo que a gente trabalha. Eu já trabalho há 35 anos. Né? Em vendas, especificamente vendas, dentro, fora do país, já foi mais de 15 anos mesmo. A minha empresa tem 26, mas ela era de prestação de serviço, sempre foi desde o início. Né? Então tem uma empresa que tem 26 anos e sou sócio de uma outra que já tem 11 anos. Né? E no qual meu sócio João está aqui na sala VIP também assistindo ou ouvindo. Né? Então olha só, né? Eu perdi já negócios não sabendo vender valor, não sabendo trabalhar a percepção de valor do cliente. E quando uma empresa ela percebe que só a sua equipe só trabalha a questão preço ou não sabe trabalhar valor, ela pode olhar e pensar o seguinte: eu não preciso de vendedores. Para vender por preço baixo, eu não preciso de vendedores. Para vender por preço baixo, eu simplesmente vejo se eu posso fazer uma competição de preço e entro nela. Mas para que eu vou precisar de vendedores? De profissionais que façam a intermediação do meu produto, se não sabe trabalhar a questão de percepção de valor. E não é fácil, não é uma coisa fácil, porque preço ele é parte de um contexto, sim, eu concordo, ele faz parte de um contexto, mas ele não vem em primeiro lugar na maioria das vezes. Na maioria das vezes ele não vem, vem coisas antes, certo? A gente perde clientes por vários motivos. Preço? Até pode, mas não é a maioria das vezes que a gente perde. A gente perde clientes ou não consegue fechar uma negociação porque a gente não sabe trabalhar a percepção de valor, a gente não sabe identificar o real problema a ser resolvido do cliente. Lembrando que problema é uma palavra genérica que traduz insatisfação, desejos, necessidades, problemas reais a serem resolvidos. A gente identifica mal o problema, oferta mal o produto ou serviço. E aí o que acontece na cabeça de qualquer um? Não, mas isso não me resolve, então, não, assim, tá até caro. Né? Então assiste a aula que eu dei sobre percepção de valor e você vai entender bem direitinho isso que eu estou comentando aqui. Mas é um pilar importante, nós precisamos aprender a fazer isso. Ou seja, começa, de certa forma, tudo com a motivação, ele se interliga com a competência, porque a atitude que faz parte da competência, ela representa muito. E eu descobri, estudando um pouquinho mais na psicologia, que a nossa atitude, o nosso comportamento, ele tem uma base muito forte na motivação. Ou seja, você provavelmente será incompetente quando for desmotivado. E isso aconteceu muitas vezes comigo. Às vezes que eu não conseguia entregar resultado, que eu não conseguia, de alguma maneira, fazer o meu trabalho, eu estava incompetente, mas é porque eu estava desmotivado. E aí eu ficava esperando que a motivação viesse de fora.
tá? Então esse é um pilar importante, precisa ser trabalhado e descoberto internamente mesmo, né? Como fazer isso, tá? Tirar um pouquinho da projeção, voltar um pouquinho aqui para o vídeo, para a sala também, e já olhando as perguntas que surgiram aqui, tá? Então, o José colocou lá, dentro deste pilar de relacionamento, poderia fazer um link com a inteligência social que precisamos desenvolver, ter. Vamos ver se eu entendi, José. Ah, vou voltar ali, claro, tranquilo ali no pilar relacionamento. Porque, olha só, quando eu estou projetando aqui o slide, eu não estou vendo o chat. Tá? Então eu volto aqui de vez em quando, eu estou vendo só uma imagenzinha do lado e vocês e a projeção. Tá? Mas vamos voltar lá, não tem problema nenhum, vamos falar do relacionamento. Vamos ver se eu entendi a questão da inteligência social. Tá? Talvez se eu não for em cima da resposta, tá, José? Coloca de novo ali, tá? Mas eu entendo inteligência social, talvez, né, todo esse aspecto de cuidado com o ser humano, né? Com cuidado com o ser humano. E quando o pilar relacionamento ele descuida disso, a gente entra em problemas. A gente entra em problemas, tá? Tanto é que na aula que eu dei, eu mostrei uma pesquisa que foi feita durante 20 anos pelo Gallup, trazendo 4 elementos importantes para a construção de relacionamento e fidelização por consequência. Né? Um deles, cumprir o combinado. O outro, ser rápido, estar disponível. O terceiro, construir parcerias, mas a base disso é a empatia, e aí que faz a ligação com o social, no meu entender, tá, José? E o quarto, chave para construção de relacionamento e para fidelização também, é você resolver problemas. Você trabalhar de uma forma consultiva, orientando o cliente e ajudando ele a resolver problemas. A venda de um produto ou serviço é só o meio que o cliente vai encontrar para ter o seu problema resolvido. E se a gente é ruim na identificação do problema, a gente não consegue fazer bem essa oferta de valor também. Mas essa questão, o link que eu posso fazer com a inteligência social, ele está muito próximo ou talvez até bem ligado com a empatia, que é uma estratégia de negociação imbatível. Estratégia, não é uma técnica, ela é uma estratégia. Quando o nosso comportamento de ser empático, de se colocar no lugar do outro, funciona e a gente faz bem, e a gente pode exercitar isso, abre-se portas dentro de um processo de negociação que não abriria de outra maneira. Que até seria fechado as portas com o uso de técnicas. Então eu entendo que inteligência social que a gente precisa desenvolver é toda essa humanização, né? Esse voltar para o ser humano. E aí a empatia ele é um aspecto extremamente importante da gente fazer com todos, não é só dentro de um processo de negociação, né? E isso não é fácil, né? Ser empático e tu se dispor a ajudar as pessoas, mesmo às vezes sem ter nenhum tipo de retribuição. Eu não estou falando de negócio, negócio de alguma maneira você precisa ser recompensado monetariamente por que você vende, você precisa tirar o seu sustento de um trabalho de vendas, por exemplo. Mas quando eu falo de empatia, fora um pouco do processo de negócio, de vendas, é aquele sentido de realmente ajudar as pessoas, se dispor a ajudar. E não raro, quando você se dispõe a ajudar uma pessoa, essa ajuda volta até mesmo em negócios. Os nossos negócios, né, eles funcionam muito assim. Tá? Eles funcionam muito por indicações, eles funcionam muito por pessoas que gostaram do nosso trabalho e nos indicam, porque a gente cria bons relacionamentos e resolve bem os problemas, mas porque a gente sempre tem essa postura de ajudar. Então, inclusive, muitos clientes já que eu já tive a oportunidade de ajudar e não fui remunerado por ele só precisava de uma ajuda, não podia pagar, de alguma maneira aquilo fica dentro de um processo de retribuição. Nós vamos ver no pilar influência que esse é um dos princípios de influência fundamentais, a retribuição. Então, quando você ajuda pessoas, você tem essa retribuição de volta. Então, num processo de integração social ou de inteligência social, é voltar para o ser humano, é trabalhar com a empatia, é se dispor a ajudar de fato, e isso vai voltar para a gente. Tá? Isso volta para a gente de alguma maneira. Tá?
Então, José, não sei se eu te respondi, se eu não te respondi, coloca ali, tá? De novo, alguma forma que eu possa entender, né? Mas eu entendi que inteligência social, que a gente precisa desenvolver, ele está muito nesse, está de certa forma ligada ao relacionamento, e o elo é feito para mim pela empatia, tá bom? Isso aí, gente, vão colocando perguntas. Eu vou continuar aqui na explicação, então, dos pilares, certo? Que hoje a ideia é eu passar para vocês esses pilares que temos, né, como sendo um processo de alta eficácia em negociação. Depois que eu entendi eles, depois que eu vi eles realmente funcionarem na prática, eu percebi que não há necessidade de usar técnicas de vendas. Tá? Então, geração de valor, né, que era o que eu estava falando. O próximo pilar é o pilar do foco em resultados. Tá? Foco em resultados. Eu não vou falar de novo da aula passada, que foi um papo reto com relação a resultados, mas, gente, aqui é basicamente entender o seguinte: nós precisamos dar resultados, certo? O mundo, ele gira em torno de resultados. A gente não pode só levantar poeira e não produzir resultados, seja para nós, seja para o nosso negócio, ou para o negócio de alguém que a gente trabalha. Então a gente precisa ter o foco em resultados, tá? Saber realmente o resultado que tem que ser atingido, trabalhar muito bem os aspectos de funil de vendas, controlar bem o funil de vendas e também parar com o mimimi, né? Ah, porque eu não posso, né? Se sente acuado quando alguém cobra. Gente, no mundo dos negócios é isso, tá? Tem que aguentar, tem que ser resiliente e aguentar a pressão mesmo. Porque um negócio ele gira em torno de resultados. Se você não entrega resultados, qualquer pessoa tem o direito de te tirar dali. E se você é o dono do negócio, se você não entrega resultado, quem vai te tirar dali é o cliente. Ele vai te demitir. Né? Então o mundo gira em torno de resultados. Esse pilar precisa ter. Não é resultado a qualquer custo. Tá? Ele precisa ter os seus limites na lei, na moral, na ética, nos princípios, nos valores. Então não é resultado a qualquer custo, mas é produzir resultado. Se não se produz resultado, a gente vai mal. E quando a gente não está produzindo resultado, a dica é olhar lá para a competência. E lá na competência, olhar o seu comportamento, porque ele deve estar afetando os outros pilares, e inclusive esse de foco em resultados. Tá? O outro pilar é saber influenciar pessoas. E o processo de influenciar pessoas, tá? Ele é uma arte, na verdade. Influenciar pessoas é uma arte. E a gente aprende a fazer isso. Tá? A maior dica que eu posso dar para vocês com relação a influenciar pessoas, tá, é um livro. Este livro aqui. Que é a bibliografia básica para quem quer entender como influenciar pessoas. Tá? As Armas da Persuasão. Livros do Dr. Robert Cialdini. Vocês encontram facilmente aí nas livrarias virtuais, digitais. Tá? Se quiserem dar uma olhada numa sinopse, tem ali em livros.negociarmelhor.com.br, que é onde eu tenho as bibliografias principais dos meus cursos todos. Então vocês podem entrar ali e ver. Mas este livro, ele trouxe um estudo dos 6 princípios de influência. Tá? Quais são os principais, os 6 princípios de influência? E eles estão aqui. Certo? Eu hoje não vou explicá-los cada um, tá? Porque não daria tempo. Cada um deles daria quase uma aula, né? Na verdade. Então, eu só vou mostrar eles hoje para vocês, tá? Quais são os 6 princípios de influência e dar a dica para vocês lerem o livro, tá? E aguardarem as próximas aulas. Toda quinta-feira, 21 horas, eu vou dar aula de algum ponto relacionado àquilo que eu acredito que é importante para que um novo profissional surja nesse contexto, especialmente digital, que está acontecendo. E outra, esses princípios todos, esses pilares todos que eu estou mostrando para vocês, eles funcionam e funcionam muito bem no digital, tá? Eu tive o cuidado de estudar, de analisar, e eu posso dizer com absoluta certeza, todos os pilares que eu estou mostrando para vocês, os 7 pilares da negociação, eles são os que mais vão funcionar no ambiente digital, para a gente negociar através das ferramentas digitais. Tá? Isso mais para frente vai ser um curso específico que eu vou dar, certo? Como fazer negociação através dos meios digitais.
Eu já tenho esse curso pronto, eu já rodo ele em algumas universidades, mas eu quero fazer um dentro do meu canal, que é um curso de como realmente negociar através dos meios digitais. E todos esses pilares que eu estou mostrando para vocês vão funcionar. Mas os 6 princípios de influência que o Dr. Robert Cialdini estudou e mostrou são esses: a afinidade, a autoridade, coerência e compromisso, escassez, prova social e reciprocidade. Eu coloquei ali entre parênteses, na afinidade e a empatia, justamente para se relacionar lá com a parte de relacionamento, porque ele aparece aqui. Compromisso e coerência, ou coerência e compromisso, é cumprir o combinado, que tem a ver com um dos fatores de relacionamento. Escassez e prova social são coisas bem conhecidas, né, que nós temos. E a reciprocidade, que é a gratidão, é o ajudar pessoas, que também está lá no relacionamento. Por isso que o pilar relacionamento ele tem uma influência direta no influenciar pessoas. Você não consegue influenciar uma pessoa que você não tem relacionamento. Ou que você não criou uma base de relacionamento. Certo? Você pode até usar os princípios, eles não terão a mesma força de quando você tem relacionamento com alguém. Isso é muito fácil de a gente olhar, né? Se você tem um amigo, aquele amigão do peito, aquela pessoa que você confia, né, de fato, quando ela te diz alguma coisa, ela naturalmente já te influencia, né? Porque você tem relacionamento. Então, o pilar influenciar pessoas, ele é muito importante ser desenvolvido e ele gira em torno do que a gente chama dos gatilhos mentais, né? Os gatilhos mentais que são utilizados, gente, os gatilhos mentais, eles são utilizados de várias formas. E num processo de negociação, a melhor forma de utilizar, anota essa dica aí, a melhor forma de usar os gatilhos mentais, ou seja, os 6 princípios de persuasão, eles se desdobram em vários gatilhos, tá? Em vários gatilhos mentais. Se você procurar hoje no Google, na internet, material sobre gatilhos mentais, você vai encontrar. Vai encontrar muita coisa sobre marketing digital nessa área, mas são os mesmos gatilhos que a gente usa em vendas ou em negociação. Os gatilhos mentais, eles atravessam os filtros, eles vão bater lá no subconsciente e eles funcionam. E a gente pode utilizar ele, seja através de uma negociação presencial, frente a frente, seja numa negociação utilizando meios digitais. E hoje, por exemplo, eu utilizo muito para conversar com meus clientes e para negociar com meus clientes. Então eu utilizo uma ferramenta digital. E os processos de influência funcionam, os gatilhos funcionam também muito bem, certo? Nessa negociação digital, por exemplo, por um aplicativo como o Zoom, mas funciona por WhatsApp e também ele funciona de forma escrita. Você pode trabalhar muito bem as suas frases, né? As suas perguntas, sejam escritas, sejam numa negociação. Então isso vai facilitar se você buscar esse conhecimento, tá? Talvez você não queira esperar eu dar uma aula sobre isso, então procure no Google ou lê o livro. Lê o Armas da Persuasão que você vai ficar bem abastecido e bem a par do que é isso, né? Do que são esses processos de influência e como que a gente utiliza os gatilhos. Tanto é que existe uma nova profissão hoje, que é o copywriter, ou seja, aquele que escreve de forma persuasiva, tá? Vou até botar no chat aqui para vocês, copywriter ou copyright, que é a forma de escrita persuasiva, tá? Deixa eu, opa, aqui, copyright, copywriting, ou copy, ou simplesmente copy, tá? Você vai encontrar muitos e-books, gente, muitos deles são voltados para o marketing digital, porque o marketing digital ele teve que se especializar bastante nesse negócio de escrever de forma persuasiva, porque no começo era bastante e-mail, depois isso começou a passar para os vídeos, mas o e-mail continua sendo, dentro do digital, o que converte de 30% a 40% mais que os outros meios ainda. Então a escrita persuasiva, como fazer uma escrita persuasiva, ele é uma habilidade, um conhecimento e uma habilidade que você precisa ter. E ele é dentro do pilar de influência.
Mas os mesmos princípios, os mesmos gatilhos, você pode utilizar dentro de uma negociação por vídeo ou presencial, tá? E a melhor maneira de fazer isso é quando você coloca um gatilho dentro de uma pergunta, que é uma das melhores formas de negociar, tá? Então o pilar influenciar pessoas, ele é fantástico, não agride as pessoas, certo? Porque é uma preocupação que eu sempre tive, que é a questão de não agredir as pessoas com técnicas. E aí, eu vou contar, antes de entrar no pilar de negociação, porque o último pilar é o pilar da negociação. Né? O que acontece? Normalmente, quando as pessoas vêm para um curso, querem fazer um curso, elas querem ir direto para aquele último pilar lá. Então, nós temos os 6 pilares já aqui. Né? Nós temos a motivação, a competência, o relacionamento, geração de valor, foco em resultados e influenciar pessoas. O último pilar é o pilar da negociação. Tem muita gente que vem ou quer fazer um curso de técnicas de vendas e quer aprender única e exclusivamente, tá? Este pilarzinho aqui. E esquece que tem todos os outros pilares, né? Ele tira fora os outros pilares, ou não dá tanta importância para os outros pilares e se concentra única e exclusivamente no momento da negociação, aonde ele quer usar o quê? Técnicas de negociação, que já não funcionam mais. Elas já não funcionam mais. Eu aprendi da pior maneira possível. Eu vou contar essa história aqui. Em toda aula eu conto uma historinha. São tantas histórias, mas eu sempre conto uma. Né? Olha só, a nossa empresa, a minha empresa já foi de representação comercial. Então, deixa eu até colocar, só ver a resposta do Adriano aqui. Assertiva, a resposta, professor, obrigado. Tá. Ah, tá, sobre a questão da inteligência social. Tá? Legal. Então, olha só, vou contar uma história do porquê e eu não uso técnicas de vendas e por que eu aprendi da pior maneira possível. Bom, alguns anos atrás, a minha empresa era de representação comercial, hoje não representamos mais. Eu estava negociando com um comprador que já era um comprador antigo da nossa empresa, né, a fábrica dele também. Mas eu estava. Isso já faz mais de 20 anos, tá? Não, 20 anos não, porque eu estava vendo na representação, uns 15, mais ou menos 15 anos, porque faz mais de 10 mesmo, uns 15 anos. E eu estava negociando com ele, e eu tinha feito um curso de vendas, para aprender, né, algumas coisas. Entre elas as técnicas de vendas. E aí deu direitinho para usar lá uma técnica conhecida como a última opção, ou seja, tu exclui todas as opções, né? Tu vai matando todas as objeções, tu deixa o cliente, a pessoa sobre uma única, e essa única você pode resolver de forma muito fácil. Então ele não tem mais objeção, ele só compra, ele só tem a comprar ou porque ele está te mentindo de alguma maneira. Se você tirou todas as objeções e você deliberadamente deixou a que você poderia resolver por último bem mais fácil, então não tem muito o que o cliente dizer, não é verdade? Se você não tem mais objeção, é comprar. Essa é uma técnica que já não funciona mais, por isso que eu estou dizendo para vocês. Tá? Ela teve um tempo que ela funciona bem, assim como todas as técnicas, elas funcionaram bem durante um tempo. E aí deu direitinho para usar essa técnica. E eu fui fazendo, apliquei uma técnica. E aí quando eu apliquei a técnica ali final, o comprador que estava do outro lado, sentado numa mesa, era um comprador antigo, ele disse assim, o Herrera, ele chama de Herrera, só um pouquinho. Eu estava sentado numa mesa, assim, ele pegou um fichariozinho, sabe aquele fichário antigo que o pessoal botava telefone, assim? Né? E eu, puxa vida, ele foi buscar telefone agora, certo? Ele se lembrou de ligar para alguém, ou não sei o que, ele abriu aquele negócio e começou a olhar, cartãozinho, né, olhando, aí ele pegou assim. Esta aqui, Herrera, é a porcaria, ele disse um outro nome, tá? Mas eu vou dizer aqui, tu vai ficar gravado, eu não quero dizer o nome que ele disse. Essa aqui é a porcaria
da técnica de vendas que tu usou comigo. Estava escrito ali. E ele disse assim, se tu usar mais uma vez uma coisa como essa, eu nunca mais vou comprar nada de ti nem da tua empresa. Tocou assim, bateu no meu peito, assim, o cartãozinho. Tu entendeu, Herrera? Aí eu peguei o cartãozinho assim. Estava escrito ali, né, com as palavras dele, mas exatamente o que eu tinha feito na técnica. E aí eu fui falar um negócio, ele disse assim, cara, não fala nada. Sabe quando a veia da pessoa fica assim, cresce aqui, fica irritada? Depois ele ficou irritado comigo. Ele disse assim, tu não fala nada. Tu vai me ouvir agora. E aí ele disse assim, Henrique, tu acha que é nessas drogas aí de técnicas que vocês aprendem, esses cursinhos aí de não sei o que, não vou dizer os nomes que ele disse, tá? Não quero dizer. É, essas porcarias a gente aprende, essas porcarias a gente sabe, mas o pior não é aprender, não é saber as técnicas. É sentir as técnicas sendo usadas. E tu vem pra cima de mim, ele me disse, tu vem pra cima de mim, a gente que tem relacionamento, há quanto tempo a gente te conhece? Tu vem me aplicar uma técnica de venda baixa dessa? Tu acha que é assim que tu vai ganhar negócio? E eu fui tentar falar um negócio e, cara, não fala nada. Olha só, faz o seguinte, ele disse assim, sai da minha frente. Sai da minha frente, vai embora. Eu não quero mais te ver hoje. Cara, aquilo fez tão mal pra mim, assim. A única palavra que eu consegui dizer pra ele foi desculpa. Porque eu fiquei muito envergonhado. Eu fiquei muito envergonhado porque eu não precisava usar a técnica de venda. Eu estava me achando o cara porque eu tinha feito um curso de técnica de venda. Eu não precisava, eu acabei com o relacionamento ali. Eu acabei com o pilar relacionamento. E dentro do relacionamento tem coisas como confiança que tu não recupera mais. Então as técnicas de vendas, estas e outras, elas têm esse efeito tão ruim, porque o que mais me doeu não foi só ele ter me dado um sermão naquele momento, mas ele foi ter me dito uma frase que para mim me marcou muito. É o sentimento que fica, é o sentir a coisa ruim acontecendo. Não é o saber a técnica, porque às vezes eu podia não ter feito o curso. Eles não podia não ter feito o curso, eu podia não ter estudado as técnicas que os vendedores usam. Mas eu ia sentir ela sendo usada. Isso é muito pior, porque fica um sentimento ruim que tu não sabe o que é e tu põe uma barreira. E é verdade. Quem de nós já não foi num lugar onde a gente viu que o vendedor estava fazendo aquelas técnicas de vendas e você saiu dali? Não, depois eu volto. Quem é que volta? Quem é que volta? Então as técnicas de venda elas não funcionam mais. Elas têm uma falsa produção, como eu digo. Tá, daqui a pouco funciona para um, funciona para outro, mas, gente, se você se basear só em técnicas de vendas, você não vai perdurar muito tempo, porque tem outros pilares rodando ali, sendo colocados ali, que precisam ser mais firmes. Como o relacionamento, como a sua motivação, como a competência, como saber fazer o cliente perceber valor, focar no resultado seu e dele, saber influenciar pessoas com sutileza, não com brutalidade, no sentido de deixar muito explícito ali um gatilho. Tá? Embora os gatilhos as pessoas até percebam, mas os gatilhos têm um efeito lá no subconsciente. Né? E quando ele é usado dentro de um contexto de ajuda, isso não acontece. Então, o método de negociação ele não pode ser baseado em técnicas de venda, especialmente essas antigas e essas velhas, que já não funcionam mais. Então, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Tá? Já indo para o encerramento da nossa live hoje aqui, porque a ideia hoje era apresentar de fato os 7 pilares, tá? E não aprofundá-los, até porque eu estou fazendo isso a partir de vídeos. Então nós já temos aí até o pilar Foco em Resultados, já tem vídeos aí no meu canal. Então quem está assistindo aqui no Zoom, não se inscreveu no canal, ou quem vai assistir no YouTube depois, inscreve no canal, procura os vídeos. Até o 6º pilar já tem uma aula específica aí. Tá? O 7º e 8º pilar vai ser alvo de uma outra aula mais para frente. Certo? E depois, obviamente, eu vou lançar um curso com todos os pilares, sendo aprofundados, certo?
Ele vai ser um curso de mais de 24 horas aula, com aulas gravadas e aulas ao vivo também. Tá? Mas isso está dentro do projeto aí para o segundo semestre, certo? Então, assistam os outros vídeos, vocês vão entender um pouco mais os pilares. Esses outros dois, influenciar pessoas e o método de negociação, eu vou um pouco mais para frente também deixar gravado aí no canal. Mas a dica que eu vou dar, e é da onde surgiu o método que eu mais gosto, não é o único, tá? É deste livro aqui, Spin Selling. Tá? Eu já dei essa recomendação no canal, já dei essa recomendação em outras lives. Eu acho ele um dos melhores livros, um dos melhores métodos, tá, de vendas. Porque ele consegue fazer os 7 pilares funcionarem de tal maneira que você pode nem sequer chegar a usar o método que ele recomenda no Spin. O Spin é uma sequência de perguntas. Esse método não foi inventado, ele foi analisado, descoberto por um pesquisador que, acompanhando grandes vendedores, começou a identificar que esses vendedores eles tinham um método que eles faziam. E esse método era baseado em perguntas. Não eram qualquer perguntas, certo? Eram perguntas específicas, direcionadas para áreas específicas numa determinada sequência. Por isso que é o SPIN. Né? Perguntas sobre situação, sobre problema, sobre implicação e sobre a necessidade de solução. Tá? Também tem muito material na internet já sobre o SPIN. Tem um livro que eu recomendo que vocês leiam, porque nada substitui a leitura do livro. Ele é bastante detalhado, inclusive falando do porquê que tanto faz você usar perguntas abertas ou perguntas fechadas. Elas não têm relação com o resultado da venda. Certo? Olha que é um mito em vendas, né? Ah, perguntas abertas são melhores que perguntas fechadas. Eles destroem com isso no livro, que não tem relação com a venda, com o resultado da venda. E sim, o que você faz com a resposta e se a pergunta é pertinente ou não. Então esse método, como tem outros, tem o método de Harvard, enfim, tem vários métodos aí disponíveis. Eu acredito que o método de Spin Selling ele é um dos melhores e que consegue, com certeza, cumprir bem com todos os pilares, inclusive com aquele momento de negociar, certo? Porque é o momento onde você vai fazer melhores perguntas, você vai conseguir aumentar a percepção de valor do cliente com perguntas. Então você inverte a apresentação, em vez de ficar falando só para o cliente sobre as coisas, você inverte e faz perguntas, faz o cliente participar da construção da solução. E, por experiência, o último pilar ele é só 20% de todos os 7. Não é ali que reside a grande força de um processo de negociação, dos 7 pilares. Ele é só a cereja do bolo, é aquele que vai dar condições de você fazer melhores perguntas, mas se você não tem relacionamento, se você não sabe encaixar os gatilhos dentro das perguntas, se você não está motivado, se você não trabalhou suas competências, conhecimento, habilidade e atitude, tá? Se você não foca em resultados, se você não sabe fazer perceber valor, não vai ser uma técnica de venda que vai te salvar e nenhum método de negociação. Certo? Esses são os 7 pilares da negociação de sucesso. Aos poucos eu vou entrando mais em cada um deles, já temos 6 vídeos. Vou detalhar aspectos de cada vídeo um pouco mais depois também, porque é muita coisa mesmo. Tá? Eu ainda estou em dúvida se o curso que eu vou lançar mais para frente é 24 ou 36, porque tem tanta coisa para fazer que eu vou aos poucos. Né? Esse é um projeto novo, né? Estou colocando ao ar alguns vídeos, mas lá para frente vai ter cursos específicos online, tá? Embora faça, não agora, mas faça cursos presenciais. Eu acredito que é possível sim levar os 7 pilares através do mundo digital. Tanto é que eu já dei curso dentro do Zoom, fazendo negociação entre grupos, usando o Spin e deu super certo. Tá? Usando os 7 pilares e o método Spin no final, deu super certo. Pessoal,
Por hoje era isso. Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui na sala. Toda quinta-feira, 21 horas, tem uma live. Desculpe pelo início, de novo, deu problema. Vou tentar garantir que na próxima semana não tenhamos esse problema de começar atrasado. Pessoal que era para assistir no YouTube, sempre tem gente assistindo. Vai ser depois. Eu vou ter que colocar o vídeo depois. Deve ter mandado alerta para todo mundo, mas infelizmente não deu para transmitir hoje. Certo? Pessoal, eu encerro a gravação do vídeo aqui também. Muito obrigado por terem vindo. E eu fico aqui na sala por mais uns minutos para aqueles que quiserem desligar até habilitar o seu microfone, fazerem algumas perguntas, trocar uma ideia. Eu sempre fico aqui uns minutinhos depois, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui.